Diz assim a palavra de Deus, em Judas, versículo 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Nós já estudamos, ouvimos o que Deus tem a dizer a respeito dessa ganância que eles eram movidos, como que igual a Balaão, e também no que diz respeito à revolta de Corá. Hoje nós vamos analisar como são estes insubordinados referente ao caminho de Caim. Porque o que Judas está dizendo para prevenir o povo é de que estas pessoas que não têm compromisso com Deus, que estão na igreja, mas que estão infiltrados lá, eles têm o mesmo caminho de Caim. Ou seja, eles procedem, eles são imitadores de Caim. E a Bíblia aqui traz uma imprecação, traz uma maldição sobre eles. O ai é que Deus fará com que essas pessoas sofram um tormento tão terrível, que é expresso através do ai. Não é que é a expressão de uma dor profunda, de um terrível pavor. Ai deles, ai destas pessoas, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. E qual foi o caminho de Caim? O caminho de Caim foi o caminho da injustiça. E a primeira coisa que você pode pensar quando lembra de Caim é que ele era injusto. Tem outras qualificações que você precisa observar para que você também não pense ou não se descuide ao ponto de andar por um caminho sem perceber que se pareça com o caminho de Caim. Mas o primeiro caminho é o da injustiça. Caim, podemos dizer que foi o primeiro terrorista que surgiu na terra. Quando nós falamos de assassinatos, de crimes terríveis, cruéis, nós lembramos do que anda acontecendo com o mundo. Em 11 de setembro de 2001, o terrorismo se apresentou para o mundo de uma forma muito forte. Quando terroristas da Al-Qaeda sequestraram aviões e lançaram-se 2 aviões sobre as Torres Gêmeas, um avião sobre o Pentágono em Washington e um avião também que caiu na Pensilvânia rural, que tudo indica que ia para a Casa Branca, mas aí os tripulantes, os passageiros do avião, se comunicando com seus familiares, descobriram que outros aviões estavam sendo lançados sobre prédios, e aí eles disseram: vamos morrer, mas vamos lutar contra esses terroristas. E a tripulação lá do avião partiram para cima, brigaram, morreram lá e o avião caiu antes de chegar ao seu destino. Mas outro evento também terrível: o Hamas, outro grupo terrorista, atacou Israel e ainda está havendo guerra neste propósito. Esse ataque foi em 7 de outubro deste ano. E você observa como eles são cruéis. E quais são as características de um terrorista? As mesmas características de Caim. Eles têm os mesmos princípios e os mesmos métodos de ação.
Podemos dizer que Caim é o pai do terrorismo. A operação terrorista, ela é sigilosa. Então, você, morando em Israel, muitas vezes passa por um terrorista que está planejando há anos causar um atentado na sua terra e você não percebe, porque eles se vestem igual a você, se comportam igual ao da terra e falam e agem igualzinho. Ninguém consegue distinguir. É tanto que esse terrorismo que ocorreu em Israel ocorreu praticamente de dentro para fora. Os terroristas, eles já conviviam lá dentro e eles já tinham ultrapassado algumas imediações. E muitos deles se vestiam de policial já para que não houvesse nenhuma desconfiança de que ali, por trás daquelas fardas, por trás daquelas roupas, existia o mal em sua perversão. Agora observe, assim são os terroristas. Eles se vestem e se disfarçam para estarem no meio da população. E eles também têm outra característica. Eles se sacrificam, eles estão dispostos a arriscar a sua vida, a morrer, para cumprir ali o seu objetivo, o seu propósito. Ou seja, eles estão prontos a suicidarem-se pelo seu propósito. Na verdade, eles são ansiosos por serem considerados dignos de entrarem em ação e sacrificarem a sua vida em prol da sua missão. Caim também não foi diferente. Veremos isso, que Caim, ele se passava por uma pessoa bondosa, de tal maneira que o seu irmão nem desconfiou que ali estava um criminoso. O que são os sinais? Olhe só, a Bíblia adverte ao povo de que eles precisam se prevenir contra aqueles que se infiltram com a intenção de corromper, de perverter a sua cabeça, a sua mente e a sua fidelidade a Cristo. São os piores terroristas que existem, aqueles que conseguem destruir a tua alma. Observe o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala destes, que se disfarçam em ministros de justiça, da mesma forma que o diabo se disfarça em anjo de luz. Muitas vezes o diabo aparece para você mostrando que a causa é justa, é digna, é nobre. A causa vale o seu esforço. Mas se você não conhece as Escrituras, você peca contra Deus e nem percebe. Assim também são aqueles ministros que se disfarçam de ministros de justiça, mas eles são ministros de injustiça. O Senhor Jesus Cristo também disse que vocês deveriam estar atentos àqueles lobos que se disfarçam com pele de cordeiro. E aí, estes eram assim, igual Caim, porque Caim se passou por amigo, um irmão amigo de Abel, e sacrificou o seu direito de primogenitura, simplesmente para acabar com Abel. Caim, o filho primogênito, tinha ali o direito diante de Deus de muitos privilégios por ser o primeiro filho. No entanto, ele sacrifica isso da mesma forma que os terroristas fazem. Eles sacrificam qualquer coisa. E Caim aqui também estava sacrificando o seu acesso a Deus, a sua comunhão com Deus, à medida que ele põe o propósito no coração de causar terror, matando Abel e causando desespero em seus pais. Gênesis capítulo 4 fala da astúcia de Caim. Do versículo 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Percebe o convite?
Vamos ao campo. O que quer uma pessoa que te chama para ir ao campo? Geralmente quer conversar, estreitar laços, desfrutar da natureza, desfrutar de momentos agradáveis. E assim pensou Abel, que sem relutar seguiu seu irmão. Mas estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Agora você é maldito sobre a terra. Então aqui houve o terrorismo de Caim, e ele não pensou nas consequências que poderiam vir sobre ele, porque o terrorista é assim, ele sacrifica qualquer coisa pelos seus princípios. E Caim também tem outro comportamento, outra forma de agir, de se comportar. Ele não dava o melhor de si para o Senhor. Ele pensava que o Senhor ia se satisfazer simplesmente com as oferendas belíssimas que ele estava entregando. Como se ele quisesse mercadejar com o Senhor, como se ele quisesse dizer: olha, Senhor, cuide das suas coisas que eu cuido da minha vida. Está aqui o que o Senhor pediu. Não são sacrifícios, holocaustos, oferendas. Está aqui. Eu já te dei. Agora me deixe com a minha vida. E não é assim. Não adianta você trazer seus dízimos, suas ofertas, e você não oferecer a sua vida ao Senhor. Não adianta. Assim fez Caim. Ele trouxe também de sua oferta ao Senhor. Porém, ele não se comportava como tal. Ele até dava dos seus dízimos, de suas ofertas, mas ele não tinha uma vida em conformidade com aquilo que oferecia. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou. É porque foi frutas? Não. Porque Israel também tinha oferendas, ofertas de frutas, de farinhas, mas o problema aqui de Deus não aceitar é por conta do comportamento de Caim. Observe se não é. Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então Caim não gostou nada de ter sua oferta rejeitada por Deus, e de ver a oferta do seu irmão aceita por Deus. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então os procedimentos, o proceder de Caim é que corrompeu a sua oferta, e Deus disse: não quero. Ou você se limpa primeiro para depois trazer a oferta, ou ela suja com seu procedimento, eu não aceito. E tem mais, em vez de você ficar zangadinho, faça o que tem que ser feito. Arrependa-se, se converta e faça corretamente. Porque se você não proceder bem, o pecado vai bater à tua porta. E agora vai ser uma luta intensa. Cabe a você dominá-lo. Mas ele não dominou. E aí você precisa pensar: olha, eu tenho o que para oferecer ao meu Deus? Ou você tem tudo para oferecer a Deus, ou você não ofereça nada. Porque ele não quer só os teus dízimos e as tuas ofertas, ele quer a tua vida. Então, você precisa pensar:
eu vou levar meu dízimo ao Senhor. Não, não é simplesmente o dízimo, é as primícias. É as primícias. Então, quando você vai separar ao Senhor, aquilo que você vai ofertar ao Senhor, você tira primeiro do Senhor e depois tira das outras coisas. O problema é que as pessoas fazem o inverso. Aí, não, peraí, eu vou tirar disso, agora eu vou tirar o do Senhor. Aí quando vê, gente, não sobrou, não tem nada. Então deixa o Senhor para depois. E se fosse o inverso? Não, aqui é o do Senhor, agora isso, eita, não deu para isso, então eu vou sacrificar esse daqui que é mais irrisório, esse daqui que eu posso passar 100, mas não, as pessoas não se preocupam em serem e terem as suas primícias diante do Senhor, e aí cada um serve ao Senhor do seu jeito, como fez Caim. Então, Caim viveu disfarçado entre aquele que servia fielmente ao Senhor. Caim, ele não deu o melhor de si para o Senhor, e você precisa observar isso. E por que ele não deu o melhor de si para o Senhor? Porque ele servia a outro Senhor. Você só dá o melhor de si para o Senhor quando você só serve ao Senhor. Mas quando você serve a outro Senhor, você jamais poderá dar o melhor. Jesus Cristo mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai aborrecer a um e desprezar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a mamon, ou serve a Deus ou a riqueza. Mas não tem como servir aos dois. E Caim tinha outro Senhor. Por isso que ele não deu o melhor de si para o Senhor. Por isso que ele era um farsante, um disfarçado de ovelha, mas por dentro sendo lobo. Veja o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Então aqui está, Caim pertencia ao maligno, por isso que ele tinha que fazer um bom serviço para o maligno. E aí ele fez o que pôde de melhor para o maligno. E assim são também os terroristas. Os terroristas, eles fazem o que for preciso pela sua causa. A causa deles é maior que a vida deles. E eles se enchem de bombas, entram em comércio, entram em uma festa, entram em um casamento e lá se detonam. E morrem, porque eles acreditam naquilo. Porque eles servem ao Senhor deles lá. Ao Alá, que de Deus não tem nada, porque Deus não pede isso dos homens. Mas aqui você observa que Caim era da mesma forma, porque ele servia ao maligno. E a quem você serve? Tem outra característica também de Caim. Ai deles, porque não tem a fé em Jesus Cristo. O problema de Caim é que ele não tinha fé genuína. Por não ter fé genuína, ele pertencia ao maligno, ele servia ao maligno. Servindo ao maligno, ele era cruel com os fiéis do Senhor. E para ser cruel com os fiéis do Senhor, o máximo que pudesse, ele tinha que se disfarçar como se fora um dos fiéis. Mas Caim, o caminho dele era o caminho da incredulidade, era o caminho da ausência de fé. Aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, diz isso: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o de Caim. Então Caim não ofereceu a Deus um sacrifício de fé, e aí queria que fosse aceito, mas pela fé Abel ofereceu.
E porque ofereceu com fé, o sacrifício de Abel foi mais excelente que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Sim, fala. Estamos falando agora no que Abel fez, nesse testemunho grandioso de Abel. E ao mesmo tempo estamos falando do testemunho horrendo, perverso, sujo de Caim. Mas, meus irmãos, eu encerro questionando vocês. Como é que tem sido a sua vida? Você é uma coisa na igreja e outra lá fora? Você tem o costume de Caim de se disfarçar de bonzinho? Você em casa é um monstro e no meio dos seus amigos é um benzinho? Cuidado, porque você engana a sua igreja, você engana os seus amigos, a sociedade e o governo, mas você não conseguirá enganar a Deus. O primeiro que tentou se tornou maldito sobre a terra. Ele matou, escondeu e ficou dando uma de sonso. E o Senhor, cadê? Não sei, eu não tenho nada a ver com ele. O Senhor já sabia. E como é você, a sua vida? Você é o mesmo em todo lugar que você está? Carinhoso com sua esposa, respeita o seu marido, honra seus pais, ama seus filhos. Em todo lugar é assim? Ou só é em determinados lugares? Porque senão você tem a carapuça de Caim sobre você. E aí o Senhor está dizendo: aparte-se do caminho de Caim. Mas quem é você? Você é uma pessoa também que serve ao Senhor do seu próprio jeito e que oferece ao Senhor aquilo que você acredita que vai agradar ao Senhor, mas que você reserva para si o melhor. Como é que você serve ao Senhor? Como é que você trata os seus irmãos em Cristo? Você é maldoso com eles, você fala mal deles por trás, você faz insinuações, você provoca contendas. Quem é você? Pense, para que você observe se não está procedendo pelo caminho terrorista de Caim, que faz terrorismo na igreja, que faz partidos na igreja, que provoca dissensões na igreja só para destruir. Pense também, o que é que a quem você tem servido? Você tem servido ao Senhor ou você tem servido ao seu próprio coração? Sabia que o maior interesse de Satanás é com os interesses do teu coração? Sabia que Satanás cogita das coisas dos homens e não de Deus? A Bíblia não diz Satanás cogita das coisas dele mesmo. As coisas de Satanás são as duas coisas: as coisas dos homens. Se você serve a Deus, você cogita das coisas de Deus, só de Deus, e o teu coração quer algumas coisas e você diz: epa, isso daqui não tem nada a ver com Deus, não quero saber, que eu não sirvo ao meu coração, eu sirvo ao meu Deus. Porque se você serve ao seu coração, é ao diabo que na verdade você está servindo. E por fim, lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sirva ao Senhor com fé genuína, uma fé que é visível. Qual é a fé que é visível? Senão a fé daquele que proclama e vive o que proclama de Cristo. E assim sendo, vocês não estarão andando pelo caminho de Caim, e vocês serão preservados da mesma condenação que Caim recebeu, da mesma condenação que esses infiltrados na igreja que Judas combatia receberam. E sobre você não virá um ai dela,
ai dele, não virá sobre você, mas virá sobre você, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que assim seja com cada um desta amada igreja. Deus abençoe os irmãos. Vamos responder, meus irmãos, a mensagem, orando ao nosso Deus, pedindo que o Senhor nos faça fiéis e que nos livre, nos proteja dos caminhos de Caim. Pedir à irmã Maria que nos conduza em oração. Amém. Meus irmãos, recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que as consolações, a comunhão e a perseverança que provém do Santo Espírito de Deus, e que a paz que há em Cristo e que excede todo entendimento, estejam com todo o povo de Deus espalhados pela terra e com cada um dos irmãos aqui presente, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Vocês podem desfrutar ali de um cafezinho e daqui a pouco eu estarei chamando para desfrutarmos mais da palavra de Deus.